Deixa eu te fazer uma pergunta reta e sem curvas. Você prefere gastar R$1 agora ou R$4 depois que essa transmissão estiver no chão? E aqui no laboratório a gente não está só fazendo vídeo, a gente está analisando, testando e registrando. E você sabe o que mais aparece nas oficinas de reparação? É câmbio quebrado. E sabe por quê? Falta de manutenção preventiva ou até mesmo manutenção preventiva correta. Mas hoje eu vou estar te mostrando qual é a melhor prática para a oferta de manutenção preventiva dessa transmissão, que é a 6MF1, todo o protocolo correto de aplicação e também toda a execução técnica de todo o procedimento. Sem achismos, sem enrolação, com consciência técnica. Para você que é o proprietário do veículo, é lubrificador ou reparador, você precisa entender que a manutenção preventiva ela precisa se apoiar em 3 pilares. E o primeiro é a lubrificação. Ele é o ponto central de tudo. E o que a gente vê dentro da manutenção preventiva é o momento de ataque errado. Ou seja, quando esse fluido já está extremamente oxidado e ele já não mais corresponde às necessidades vitais de funcionamento de uma transmissão. Pra você ter uma ideia, quando a gente estuda tribologia, e nada mais nada menos a tribologia é a ciência que estuda o atrito e o desgaste, e no qual a gente utiliza o lubrificante para prevenir esse tipo de evento, a gente percebe o quanto o lubrificante é importante dentro desse sistema. E aqui na transmissão, não só na questão do antidesgaste, nós temos um problema que é a questão da complexidade dos pacotes e aditivos. A gente pega aí no dia a dia, dentro das bancadas, e que prova-se por A mais B, que um dos primeiros pacotes a se esgotar aqui do lubrificante são os modificadores de fricção e, consequentemente, os antidesgaste. E uma outra situação aqui que é bem interessante relacionado à lubrificação é que ele envelhece, e hoje ele envelhece de forma precoce. Quando nós temos temperatura, oxigênio, água e o principal de tudo, os detritos que são lançados nesses lubrificantes, nós temos uma ação oxidativa muito rápida, perdendo todas as características principais que essa transmissão precisa para funcionar. E o segundo pilar, os defeitos crônicos vulgo vícios ocultos. Cada transmissão tem a sua peculiaridade. E aqui no caso da 6MF1, eu já posso começar aqui pela bomba, onde eu tenho um desgaste precoce na bucha e também na sua vedação, onde ocorre vazamentos. Outro ponto crítico aqui é corpo de válvulas, ou seja, a fuligem dispersa no fluido da transmissão, ela acaba ocasionando uma abrasividade na interação entre a válvula e o corpo, gerando um desgaste na parte de alumínio. E o terceiro ponto aqui é o filtro dessa transmissão, que nós pegamos com baixa quilometragem entupido, e pasmem, por causa de fluido oxidado. E um filtro entupido é o quê? Insuficiência hidráulica da transmissão, queima dos pacotes e demais componentes internos. E aqui no conversor de torque, geralmente ele começa a ter desgastes precoces e lançando materiais danosos para o sistema, ocasionando diversos problemas internos aqui na transmissão A6MF1. E o terceiro pilar, a criterização de uso. E por falar nisso, você sabe o que é uso severo? Peguei aqui um manual de condução do iX35, que é Hyundai, e ele me fala que se você rodar menos de 8 km por dia, uso severo. Temperaturas em lugares com 32 graus, uso severo. Rebocar trailer ou similar, uso severo. Morar em lugares íngremes, uso severo. Outra situação também, o carro parado 2 dias consecutivos, também é considerado uso severo. Uma outra peculiaridade, motor em marcha lenta por muito tempo, ou seja, o trânsito urbano das grandes cidades. E tem um outro detalhe, né? Marcha lenta não é contabilizado ali na quilometragem do veículo. Então, com esses 3 pilares na cabeça, você vai prevenir grandes prejuízos e falhas. Uma particularidade aqui da 6MF1, que ela foi usada como protótipo em 2009 e utilizada em larga escala pela Kei Hyundai e também outras montadoras. Ela é uma transmissão leve, moderna e ela tem uma peculiaridade que é a sensibilidade à questão da qualidade da lubrificação. Ela depende do lubrificante correto, no tempo certo e a aditivação correta. Então agora vamos trazer para a vida real os 3 pilares. iX35 2019, única dona de uma senhora, e esse veículo aqui só foi utilizado em uso urbano. O que diz o manual? Aqui já é caracterizado uso severo, porém ele te informa que é para você trocar com 100 mil quilômetros. Mas depois de tudo que eu te falei, no segundo pilar, qual é o teu conceito com relação à prática aqui da montadora? Já começa a criar uma ideia sobre o que é criterizar a melhor prática para a manutenção preventiva. Eu te falei que esse filtro aqui ele costuma
entupir com baixa quilometragem. Falei anteriormente que essa transmissão ela é muito sensível à lubrificação e nós temos um fator que ainda nós temos que levar em consideração, que é o tempo. Sim, o tempo. Aqui no máximo 36 meses. Bom, você deve estar se perguntando, né? Ederson, qual é a quilometragem ideal para ataque da manutenção preventiva nessa transmissão? 40 mil quilômetros. Ou 36 meses. Bom, e para você não pensar bobagem ou que eu estou sendo radical demais, eu quero te convidar para vir aqui comigo fazer a manutenção preventiva dessa transmissão, no qual eu vou fazer todo o diagnóstico eletrônico, vou fazer a análise do fluido, vamos fazer os testes de rodagem e também a execução técnica de todo o serviço e a aditivação correta. Pessoal, hoje ainda eu vejo no mercado muitos reparadores que têm medo de trocar fluido e transmissão automática, mas basicamente você precisa seguir alguns protocolos. E um deles é, você precisa ter um domínio da lubrificação e um domínio técnico da transmissão. E dentro desses protocolos, antes de qualquer coisa, nós iremos fazer uma varredura completa de todos os sistemas eletrônicos e posteriormente a análise de fluido e já numa terceira etapa, os testes de rodagem. E isso aqui não é simplesmente sair com o veículo rodando. Existe todo um protocolo para que você não morra com uma garantia. E isso aqui dói no bolso. O primeiro passo aqui agora é tirar uma amostra onde a gente vai fazer uma análise olfativa e ferrosa. Galera, tiramos então aqui uma amostra e o que é de praxe, né? Antes de qualquer troca de fluido, nós temos que analisar aqui a questão da translucidez, a gente vai ver como é que está a questão da degradação oxidativa e o que aparenta aqui um fluido bastante íntegro depois de ter rodado aí os seus 65 mil quilômetros e uma transmissão que está aí na estrada desde 2019. E o segundo ponto aqui é a análise visual, onde a gente não tem nenhum espectro ferroso suspenso ou até mesmo de alumínio. Mas o ponto que eu quero falar para vocês aqui em especial é que eu vejo muitos reparadores que quando tira aqui uma amostra de fluido e faz esse tipo de análise, fala que o fluido está bom. Mas isso será que é mesmo que é válido depois de todos os problemas crônicos que eu falei dessa transmissão? E agora a gente vai fazer um protocolo de testes de 10 minutos, onde eu vou fazer o monitoramento da temperatura da transmissão e também a gente vai submeter essa transmissão em algumas condições, tanto fria como quente, para a gente ver se ela tem algum tipo de anomalia. Agora nós iremos para a segunda etapa e ela é uma etapa que ela é ignorada por muitos e eu considero uma das mais importantes dentro de todo o protocolo técnico para uma boa troca de fluido de uma transmissão, que é nada mais nada menos a limpeza completa de todo o sistema interno. E você vai me perguntar o seguinte, Ederson, há necessidade disso? Sim. O que acontece? A oxidação do fluido, ela se impregna na parte dos comandos das válvulas, dentro do corpo de válvula, até mesmo na parte de bomba. E nós temos uma situação dessa oxidação, que é a falha dos detergentes e dispersante, onde acaba impregnando uma borra muito sólida dentro do sistema, na capa seca, em componentes vitais para o bom funcionamento. E não basta só uma simples troca de fluido, que você não consegue fazer a remoção dessas partículas aqui dentro do processo de troca. Então por isso que a gente vai utilizar uma tecnologia de ponta que é o quê? LubiGuard Transmission Flushing. O detalhe aqui desse produto é que a sua base ela contém o LXZ, uma tecnologia proprietária, e nós temos um concentrado de detergentes, dispersantes e a cereja do bolo, um pacote de condicionadores de vedação. Agora me acompanhe aqui, que a gente vai fazer a aplicação e eu vou te mostrar a forma correta de executar essa limpeza. Pessoal, o Bruno vai fazer agora a inserção do produto aqui na transmissão e eu quero te falar algo muito importante que é um dos defeitos crônicos, que é o entupimento do filtro. Isso ocorre por quê? Oxidação do fluido. E é exatamente isso que o flush vai atuar. Ele vai promover a dissolução de todos os componentes oxidativos aqui dentro para evitar o entupimento. E lembrando, depois que entupiu, não tem mais volta. E aí, Bruno, tudo certo dentro do protocolo até aqui? Até aqui tudo certo, só um ponto importante que eu queria deixar claro, que no mercado as pessoas costumam trabalhar fazendo a parte da limpeza de forma estática, né, através de máquina, e esse não é o protocolo correto. O protocolo correto é com o carro em movimento. Bom, então vamos para lá, que a gente vai te falar mais sobre isso aqui no procedimento. Bom, o que o Bruno falou, por que não é eficiente você fazer uma limpeza de forma estática? Porque quando o veículo está parado no elevador em parking, e mesmo que você coloque as rodas em movimento, você não vai estar atuando todos os pacotes, né, todos os comandos de válvula. E o que nós queremos aqui? Nós queremos temperatura e nós queremos pressão.
A temperatura, ela vai trabalhar principalmente no pacote dos condicionadores de vedação. Se eu tiver vedação ruim aqui, associado ao componente do flushing com temperatura, eu vou revitalizar essas vedações já desgastadas. Na questão de pressão, juntamente com a temperatura de novo, dentro dos detergentes dispersantes, eu vou fazer aquela faxina geral aqui dentro da transmissão. E uma particularidade mais técnica que eu quero falar para vocês é sobre a questão dos detergentes. Os detergentes, basicamente, eles vão estar fazendo, né, essa limpeza mais pesada, e essa limpeza mais pesada ela vai removendo micropartículas, transformando em óleo, e nós temos aqui os dispersantes dentro do flushing, e os dispersantes eles atuam com as succinamidas, que são moléculas negativa e positiva, que elas cercam essas microfuligens para a gente poder fazer a descarga na hora que fazer a troca do fluido. E tem um detalhe, o LXZ, ele vai atuar principalmente nos ácidos desse fluido, onde a gente vai estar fazendo uma limpeza efetiva, 100%. Para finalizar, o nosso meio ele tem um preconceito muito grande com relação a flush. Pessoal, o flush nada mais, nada menos, ele vai pegar toda a borra e trazer para óleo. E ali na condição de filtro, aonde eu tenho toda aquela acidez, todos aqueles componentes que estão obstruindo ou começando a obstruir, ele vai fazer o quê? Vai dissolver para óleo e isso aqui vai ser descartado na troca 100%. É 100% seguro. Tanto que você pode também utilizar esse produto em trocas parciais. Bom, de volta aqui no laboratório, concluímos com sucesso toda a etapa de diagnóstico, já preparamos essa transmissão para receber o fluido novo e agora chegou o momento crucial, que é a seleção correta dos fluidos que vai ser utilizado aqui nesse procedimento. O que nós temos que ter em mente na seleção correta é que até então no mercado utilizávamos Dexron 6 para a aplicação dessas transmissões asiáticas. E o que eu te trago em primeira mão, que a PEC Motors ela vem importando direto da Alemanha para o Brasil, uma gama de produtos para atendimento dentro das especificações conforme determina os fabricantes. E aqui nesse caso nós vamos estar utilizando o fluido SP4. Ele é exatamente igual ao que o fabricante determina em sua normativa. E um detalhe técnico é que o SP4 ele foi desenvolvido em 2009 com as normas asiáticas, onde eles têm aqui desenhado um pacote de aditivo especial para o bom funcionamento dessas transmissões e um grupo de básicos aliado a esse pacote de aditivos para você ter uma formulação ideal. Já o fluido Dexron 6 ele foi desenvolvido em 2006 e ele está totalmente desenhado para as transmissões americanas da GM. Hoje eu vejo muito no mercado produtos genéricos com preço baixo e existe uma regra que é a seguinte: você recebe por aquilo que paga. E quando a gente trabalha com produtos específicos que o fabricante determina, isso vai transferir benefícios para o teu cliente e também valor para o teu trabalho. E hoje um dos pontos, inclusive, que a gente bate muito forte em cima dos nossos cursos é que o reparador ele entenda, né, tanto na questão da estrutura físico-química de fluidos, a interpretação, a leitura de uma ficha técnica, para você realmente de fato estar utilizando o que é o correto. Que por muitas vezes produtos genéricos do mercado te induzem ao erro. Uma das maiores preocupações que a gente tem hoje é a questão da lubrificação e principalmente a viscosidade atrelado à normativa que o fabricante exige. Quando a gente fala de produto de qualidade que atende exatamente o que a norma determina, já começa até mesmo pela apresentação do produto, pelo próprio lacre, pela condição de frasco e tudo muito bem claro com relação ao que é a aplicação correta. Fluido selecionado, máquina abastecida, agora nós vamos usar a TF6000 Pro para fazer uma troca rápida, segura, eficiente, de forma automática. Na primeira etapa que fizemos a drenagem aqui com a máquina, nós iremos fazer agora a inspeção do bujão de drenagem, porque é ali que nós temos o ímã de retenção. Porque na análise de fluido nós não detectamos nenhuma partícula em suspensão, ou seja, pó de alumínio ou algum tipo de material sólido. Mas ali no ímã nós podemos ter algum tipo de surpresa. Então vamos verificar. Aqui na 6MF1 ela tem uma particularidade que o ímã de retenção ele está aqui no bujão de drenagem. Em alguns outros câmbios a gente pode ter também essa particularidade, tipo na Honda. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Eles são um material, né, do desgaste friccional da parte das embreagens. A gente vê que ela não é uma limalha sólida, é aquele pozinho, né?
E por que ele está grudado aqui em cima? Justamente é essa função, porque esse material ele torna-se abrasivo, como por exemplo uma válvula de gaveta, né? Onde esses subprodutos eles entram nas faces atritantes e vai acabando polindo o material mais mole. Então agora a gente vai fazer a limpeza do bujão de retenção, está aprovado para a gente dar sequência na troca do fluido da transmissão. Bom, a etapa de troca do fluido concluída 100% com sucesso. Agora iremos realizar o nível do fluido dessa transmissão e depois a cereja do bolo. Vem comigo. Então chegou um momento muito importante de todo o procedimento, que é realizar o nível do fluido da transmissão. E ele não é um procedimento tão simples, porque você precisa entender qual é o procedimento correto para verificar o nível do fluido. Aqui na minha mão eu estou com o scanner e eu vou aferir primeiramente a temperatura do fluido da transmissão, que nesse caso aqui é 60 graus. Mas Ederson, o que influencia a temperatura? Muitos sistemas podem ter válvulas termostáticas na parte externa ou na parte interna da transmissão. E nós temos que levar em consideração também que o fluido ele aumenta de volume conforme a temperatura vai aumentando. Nesse caso aqui, se você errar na temperatura para mais, o nível vai ficar muito baixo. E se for ao inverso, você vai ter um nível muito alto. Então a gente tem que ter uma precisão cirúrgica dentro desse procedimento. E é aqui onde se planta mais defeito. Nos acompanhe. Agora o Bruno vai remover o bujão de aferição de nível e a gente vai verificar. Olha a surpresa. Está faltando fluido. E nós fizemos a troca completa de forma igual. Então, por isso que você tem que realmente, de fato, ter todo o protocolo correto, principalmente aqui nessa etapa. Bom, e com relação à importância do nível, que eu quero reforçar para vocês, que eu vejo muito no mercado o pessoal utilizar a seguinte referência. Eu coloquei 10, tirei 10. E é o caso que aconteceu aqui. Eu coloquei 9 e eu tirei 9. E quando a gente abrir o bujão de nível, não saiu óleo. Então agora eu vou estar fazendo a correção de nível e a gente vai agora finalizar. Nível realizado com sucesso. Agora eu vou aguardar que o excesso termine ao ponto de gotejamento num fluxo constante. Aí eu estou na fase ideal de o nível estar correto. Lembra da cereja do bolo? Tá aqui na minha mão. É o LubiGuard Platinum. Depois de tantos problemas crônicos que a gente falou dessa transmissão, você não concorda comigo que há necessidade de uma proteção adicional? E o LubiGuard Platinum ele vai trabalhar principalmente em cima de todos esses fatores que a gente comentou até aqui no final desse vídeo. E como é que funcionam essas tecnologias? Para falar disso, eu tenho que falar um pouquinho da história da LubiGuard. Ela entra na década de 70, desenvolvendo os seus produtos através do Dr. Phil Landis, que foi um dos desenvolvedores, cientistas do Mobil 1, e já na década de 80, a LubiGuard começa a resolver muitos problemas deixados pelas indústrias para o aftermarket. Inclusive, LubiGuard é a única do segmento que pode afirmar que possuem boletins de aprovação de montadoras, no quais essas empresas utilizaram esses aditivos dentro de concessionárias no período de garantia. Bom, mas você deve estar se perguntando, Ederson, como que funciona essas tecnologias aqui dentro da transmissão? E eu te respondo. Primeiramente, a tecnologia principal aqui é o LXZ. Essa tecnologia, ela trabalha de forma molecular aqui dentro da transmissão e ela vai atuar principalmente em cima de temperatura e o antioxidante. Porque se eu diminuir a temperatura, eu diminuo a probabilidade de oxidação do fluido da transmissão. Agora na prática a gente vai ver como funciona essa diminuição de calor. Aqui na minha mão eu tenho um conjunto planetário e aqui é uma solar. E isso aqui é uma face atritante que vai gerar muito calor. Quando eu tenho o funcionamento da transmissão e a rotação sobre esse elemento, eu começo a gerar temperatura, que por sua vez, o fluido ele tem a função de passar por aqui, pegar essas moléculas de calor e levar lá para o radiador ou o trocador de calor. O LXZ ele é um pouquinho diferente. O que acontece? O LXZ ele é uma molécula negativa e positiva e ela é atraída para os elementos. A partir do momento que você começa a ter rotação e ele chegar mais ou menos numa temperatura de 90 graus, o LXZ pega essas moléculas de calor e ele transfere para a capa seca, ou seja, ele auxilia a troca térmica convencional. E em conjunto, é claro, trabalha os antioxidantes,
onde a gente não vai deixar falhar esse fluido, principalmente com relação aos problemas que eu tenho aqui na A6MF1. E a segunda tecnologia é o Synergol TMS. Ela é uma tecnologia exclusiva e patenteada pela Lubigard. Qual é a função dele aqui na transmissão? A primeira delas, que é muito importante, eu vou te mostrar aqui na prática. Eu vou seguir o seguinte exemplo. Eu tenho aqui um disco de aço de uma embreagem e um disco friccional. Quando você está somente com o fluido original aqui dentro da transmissão, a gente vai imaginar o seguinte: eu tenho um tempo de aplicação. Tá? Esse tempo de aplicação, aqui nessa transmissão, por exemplo, ele pode durar até 0,4 segundos. Ou seja, eu patinei, bloqueei e transfiro a força. Quando você entra com a tecnologia Synergol TMS, o que eu vou fazer aqui? Ao invés do tempo de aplicação durar 0,4 segundo, eu vou antecipar esse bloqueio, ou seja, 0,2 segundos vai ser o tempo de aplicação dessas embreagens. Se eu tiver uma aplicação mais rápida, eu tenho uma sensação melhor de trocas. A outra característica, menos arrasto friccional, menos temperatura, menos oxidação. E a questão aqui também do antidesgaste, que ele é insuperável. Em testes de bancada, onde foi utilizado uma transmissão 4L60, foi comprovado que Synergol TMS reduziu até em 65% o desgaste interno friccional de transmissão automática. Bom, são duas tecnologias juntas, uma trabalha na redução de temperatura e principalmente na questão de oxidação, a outra trabalhando em conjunto nos modificadores de fricção e também no antidesgaste insuperável. Mas tem um detalhe, Synergol TMS não utiliza cinzas, nem zinco e nem dialquil de tiofosfato de zinco, que são aditivos que são utilizados geralmente aqui na composição original dos fluidos de transmissão automática, e esse aditivo exclusivo, Synergol TMS, ele não compete com os aditivos originais do fluido de transmissão automática. E os benefícios não param por aqui. Reduz os retornos indesejados de garantia, elimina o atrito, as tão famosas indesejadas trepidações, libera as válvulas presas e trata as vedações. Ah, tem um detalhe bem importante. Lubigard Platinum foi o produto que resolveu os tão famosos problemas na transmissão 8L90 que embarcou no Camaro 50/50 2016 a 2019. E hoje, aqui no Brasil, essa transmissão está embarcando nas S10. Por que as empresas de lubrificante elas já não fazem a aditivação necessária para os sistemas? Um ponto muito importante disso é a questão do custo elevado. Então seria inviável para eles, né, frente a toda a questão de precificação que eles teriam que estar trabalhando. E tem um ponto aqui que a gente falou de tantos problemas crônicos relacionados principalmente à lubrificação, e eu acho que a gente não precisa mais te convencer com relação ao aporte, né? E com relação à pergunta do Bruno, os fluidos OEMs realmente eles deixam a desejar em muitos aspectos na questão da aditivação. E é por isso que o aftermarket ele vem de encontro por uma necessidade frente a tantos defeitos crônicos. Tanto que a Lubigard ela está no mercado aí há muitos anos resolvendo esses problemas deixados pela indústria e principalmente, né, com as soluções técnicas químicas que eles desenvolvem. Para finalizar o tratamento da 6MF1, eu não poderia deixar de falar sobre as ligas especiais, sendo elas latão, bronze e alumínio. E aqui nós falamos anteriormente sobre os defeitos crônicos do famoso desgaste da bucha da bomba e também os desgastes relacionados a corpo de válvula. E eu quero te mostrar aqui, fazer um exemplo de como isso funciona na prática. Aqui eu tenho uma carcaça de alumínio de um corpo de válvula que não é do A6MF1 e eu tenho uma válvula anodizada. Aqui eu tenho um material mais duro, aqui eu tenho um material mais mole. E nós temos um segundo componente aqui, que é toda aquela sujeira que foi lançada aqui dos pacotes de embreagem ou do atrito de metal to metal que são lançados no óleo e eles passam por onde? Pelas galerias desses materiais. Agora você imagina o seguinte comigo, essa válvula aqui internamente, ela sob pressão, ela sendo comandada e toda essa sujeira passando entre a válvula e esse corpo de alumínio. E é o que aconteceu exatamente aqui nessa válvula. Você está vendo aqui essa parte mais branca? Aqui eu teve um desgaste abrasivo. Ou seja, toda aquela sujeira se tornou abrasiva com relação ao atrito. E o corpo de válvula, não só na 6MF1 e outros modelos também, tem apresentado desgaste das ligas de alumínio. E é aí que entra o Lubigard Aluminum para resolver esse tipo de problema. Uma outra situação que eu falei anteriormente com relação à 6MF1 é desgaste de bucha. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bomba de L4, que não é o caso aqui da 6MF1, e a bucha, aqui no caso da 6MF1, ela apresenta um desgaste,
ela gera uma insuficiência hidráulica para o sistema e danificando outros componentes. E eu falei também da vedação, onde ocorre um vazamento, onde baixa o nível e também pode ocorrer um problema. E não só aqui na 6MF1, eu posso citar vários modelos hoje que enfrentam sérios problemas com relação a desgaste de alumínio, né, latão e bronze. Por exemplo, a linha GM, nós temos muito problema na parte corpo de válvula. As válvulas reguladoras de pressão também, pelo fato de elas trabalharem constantemente, acaba desgastando essas ligas, né, mais moles, vamos dizer assim, não tecnicamente. Hoje eu posso pegar exemplos Kia e Hyundai, aqui no caso da A6MF1, A4CF1, e é aí que entra o LubiGuard Aluminum, para a gente fazer uma proteção adicional dessas ligas especiais. A LubiGuard, ela estudou muito para poder chegar aqui nessa tecnologia, para a gente poder fazer a prevenção. E esses equipamentos aqui, por exemplo, hoje já existem soluções de reparo, mas são caras. Ou seja, a gente pode prevenir para que não aconteça o desgaste e um custo elevado de manutenção corretiva. Então eu vou fazer agora a aplicação do Aluminum, para a gente poder fazer o aporte e fazer a preventiva necessária que essa transmissão merece, principalmente falando aqui das ligas especiais. E para você que for com a gente até o final desse vídeo, a nossa intenção é te nortear com base nos 3 pilares fundamentais, que é a lubrificação, os defeitos crônicos e a criterização, para te indicar qual é a melhor prática para a oferta e execução de serviço de manutenção preventiva em transmissões automáticas, DSG, CVT e veículos híbridos. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva agora aqui no nosso canal no YouTube e nos acompanhe nas nossas redes sociais, @PECMotors, que vai ter mais novidade aqui na X35. Obrigado, Bruno, e até a próxima. Até a próxima.